Olá, eu sou Evelyn Fernandes, jornalista, roteirista e realizadora. Estou aqui de volta no Ela para a segunda aula sobre roteiro. Na primeira aula, eu falei sobre roteiro de ficção. Agora o assunto aqui é documentário, seja ele curta-metragem, longa ou formatos parecidos com reportagens. Diferente do projeto de ficção, o documentário é sempre mais simples de fazer, né? Simples. Não quer dizer que não tenha documentários grandes, que viajam para vários países, que entrevistam várias pessoas. É que existem muitos exemplos de documentários que são feitos com equipe muito pequena, às vezes 2 pessoas. Eu acredito, no fundo do coração, que o documentário parte da vontade de fazer. Hoje em dia tem gente fazendo documentários belíssimos, importantes, com celular. E pronto. Então, isso é uma coisa assim da gente pensar muito esse lugar do documentário. Como é que a gente começa um documentário? Assim como a ficção, tema ou uma ideia inicial. Tem uma pesquisadora boliviana, a Silvia Rivera Cusicanqui, que ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz: temos que produzir pensamento a partir do cotidiano. Ou seja, podemos produzir documentários também a partir da nossa vida, do nosso entorno. Pois é, dentro do território Chapada Diamantina, que é imenso, plural, temos diversos temas: sabedoria ancestral, organização popular, agroecologia, meio ambiente, alimentação, sem falar na cultura e seus mestres griots. Muitas vezes a história está ali dentro da sua própria casa, na escola, no vizinho, na sua comunidade. Os documentários, eles podem ter origem em desejos pessoais, investigação e divulgação de determinados assuntos presentes em nossa história ou sociedade. Mas também podem se originar de projetos institucionais, de iniciativas de empresas, órgãos públicos e não governamentais, instituições filantrópicas, escolas, assentamentos rurais. Então, assim, o documentário, ele parte de muitos lugares. Eu vou dar agora para vocês alguns exemplos de documentário. Por exemplo, tem documentário que parte de um personagem. Então, eu coloquei como sugestão Seu Cori, Uma Vida no Garimpo. É um documentário sobre Coriolando Rocha de Oliveira, o Seu Cori, garimpeiro dos tempos da busca ao diamante em Lençóis. Outro documentário, Mestre Pastinha, Rei da Capoeira. Ele é todo feito com material de arquivo e mostra imagens e depoimentos do capoeirista. Outro, Maju. Maju é um indígena LGBTQI+, e responsável pela chefia de comunicação em uma comunidade no interior do Mato Grosso. Esse filme é muito bacana. Agora, tem documentários que eles escolhem um acontecimento, um arquivo histórico, biografias. Então, eu coloquei aqui A Última Abolição. Esse documentário aborda a escravidão no Brasil, com especial enfoque no período da abolição, destacando os movimentos abolicionistas, seus aliados e inimigos. Outro, E a Mulher Criou Hollywood. São 2 diretoras, esse documentário, e ele fala da história da mulher no cinema e como elas fizeram parte da construção cinematográfica em Hollywood. Esse é um documentário estadunidense, até foge um pouco aqui dos documentários que eu estava escolhendo, porque eu estava escolhendo principalmente nacional, principalmente baiano, nordestino, mas é muito interessante esse documentário. E aí tem documentários que partem de uma temática, de uma situação. Então, a minha sugestão é o documentário A Lei da Água e Sertão Velho Cerrado. São filmes que denunciam o desrespeito com o meio ambiente e as consequências disso para a natureza e para os humanos. Outro, Parece Comigo. É um curta-metragem que discute a ausência das bonecas negras no mercado. É muito bacana esse documentário. É um curta-metragem, né, como eu falei. Outro,
Coração de Mãe, de Júnior SQL. Esse documentário é sobre uma ocupação na Lapa. Ele se passa todo dentro da ocupação na Lapa, né, que é um bairro do Rio de Janeiro, e ele é todo em preto e branco. Aí documentários que voltam ao ponto de partida, revisitam um lugar ou um tema. Então a sugestão aqui é um clássico, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, e é um filme que ele começou em 1964, durante a ditadura, parou e só retornou esse projeto em 1984. A uns 50 quilômetros de João Pessoa, um comício de protesto contra o assassinato. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que esse e todos os outros filmes que eu falei aqui, eles estão na internet e no YouTube. Então vale a pena procurar e assistir. Então vamos lá. Existe roteiro para documentário? Lembra que eu fiz essa pergunta na aula passada? Sim, existe. Não na formatação da ficção. Muita gente acha que por ser documentário, de tratar da vida real, não precisa de roteiro. Você pode pegar a sua câmera, chegar num determinado lugar e fazer o documentário. Isso pode acontecer. Eu mesma, eu fiz um documentário assim. Eu tinha um conhecimento prévio. Eu estava no meu projeto de roteiro do ficção Pilão Arcado, e aí num determinado momento eu precisava ir até a cidade de Pilão Arcado. Quando eu cheguei lá, porque assim, para explicar um pouquinho para vocês, Pilão Arcado é uma das cidades em que as pessoas foram obrigadas a sair de lá por conta da construção de uma hidrelétrica. E aí essa cidade, ela ficava à margem do rio São Francisco, lá na região do Xique-Xique, na região de Xique-Xique. Então o governo tirou as pessoas de lá e colocou a 12 quilômetros do rio. E aí chamam essa cidade de a Nova Pilão Arcada. A Nova Pilão Arcado. Mas na minha viagem eu queria conhecer a Velha Pilão, né? Que é um lugar todo em ruínas e que acabou não sendo inundada e que algumas pessoas voltaram a morar lá, voltaram a morar. Então quando eu cheguei, eu encontrei duas mulheres. Eu fui num sábado, passei o dia todo conversando com elas, conhecendo o lugar, vendo aquelas ruínas, assim, bem na beira, um lugar lindíssimo, bem na beira assim do rio, e eu conversando com aquelas mulheres, ouvindo. Nesse dia eu não liguei a câmera, eu fiquei conversando com elas. E aí falei para elas, eu posso voltar amanhã e trazer a câmera e gravar esses depoimentos e tudo? E aí, beleza, combinamos isso. Então no dia seguinte, com uma câmera, eu e meu companheiro, nós gravamos esses depoimentos de uma e de outra, andamos, gravamos, voltamos para casa e fizemos, e editamos e montamos esse documentário. E aí foi o roteiro, né, feito na ilha, que a gente chama. E o documentário está no YouTube, eu vou também passar essa indicação depois para vocês, Pilão Arcado. Em Busca de Pilão Arcado é o nome do documentário, para quem quiser assistir. Então essa minha história foi para dizer que é possível fazer sem um roteiro prévio. Possível. Mas por que é bom ter um roteiro, uma organização de documentário? Porque assim você não fica perdido. Você sabe o que realmente você quer das pessoas, do evento, e você sabe de verdade qual é a intenção do documentário. E outra coisa, hoje em dia, todo edital e concurso de roteiros documentais, eles pedem um argumento e uma estrutura de roteiro, né? Então, isso também é de se pensar, né? Agora, existe o que eu chamo da magia do documentário, ou para outros, a poesia do documentário. O roteirista e diretor deve ter a flexibilidade, a sensibilidade de estar aberto para o que vier. Às vezes você está ali, entrevistando a pessoa, ela levanta e começa a cantar, a dançar. Isso não estava previsto no roteiro, mas aí você continua gravando. E esse pode ser o grande momento do seu documentário. Então isso é o que é lindo no documentário. Então,
Voltando para o argumento, o que tem que ter no argumento do documentário? Nesse argumento, você indica qual a sua abordagem, sua linha de investigação, seu ponto de vista sobre o assunto e todas as possibilidades dramáticas. Sim, assim como a ficção, o documentário também precisa contagiar o público. Ele também apresenta o conflito. Você também faz um perfil das pessoas que vão falar no documentário, né? Quem serão os entrevistados? Quem são? O que fazem? Qual a participação deles no documentário? Isso já tem que estar presente no argumento. É o personagem principal ou não é? Também dizemos qual é o mundo desse documentário, qual o contexto, onde será que ele está sendo filmado. Então esse é o argumento. Depois do argumento vem o que a gente chama de estrutura de roteiro. Mas para chegar nessa escrita do argumento e da estrutura do roteiro, vem um ponto fundamental, que é a pesquisa. Pois é, precisa fazer pesquisa. E quais são os caminhos da pesquisa? Os caminhos da pesquisa é material de arquivo, filmes, fotos, arquivo de som, entrevistas disponíveis na internet, artigos, teses de mestrado, pesquisa de campo, conhecer o ambiente onde o documentário se passa e fazer pré-entrevistas, conversar com as pessoas que vão participar do doc. E aí, nesse momento das pré-entrevistas, que a gente chama pré-entrevistas, normalmente a gente não faz com a câmera. A gente vai lá tomar um café com a pessoa, vai conversando, anota no papel se necessário. Eu gosto de anotar no papel, porque aí, né, é a mania da jornalista. Então você tá ali numa conversa e vai perguntando e vai conversando, você vai perguntando daquilo que tá no seu documentário e um pouco mais, né? Porque ela também pode trazer coisas que você nem pensava. Essa entrevista pode ser feita pelo pesquisador do filme, quando tem pesquisador, na maioria das vezes não tem essa função, ou pelo diretor ou pelo próprio roteirista. Né? Ou às vezes essas três pessoas fazem esse mesmo papel, pesquisador, diretor e roteirista, né? O realizador. Eduardo Coutinho, lembra Eduardo Coutinho que eu falei, de Cabra Marcada? Então, que é um dos principais documentaristas brasileiros, ele não gostava de entrevistar as pessoas antes. Por quê? Ele não queria tirar dele, Coutinho, a surpresa que uma conversa pode trazer. Então, uma pessoa da equipe que fazia esse papel da pré-entrevista e selecionar as pessoas que estariam no doc. Inclusive, é na pré-entrevista que você terá certeza se aquela pessoa que você pensou está de acordo com a ideia do filme. Então, por exemplo, tem um filme de Coutinho, Edifício Master, que ele se passa... Porque assim, Coutinho tem muitos documentários, mas os últimos documentários dele são documentários em que é um entrevistado, às vezes é uma câmera e ele entrevistando a pessoa. Então, você percebe ali aquela conversa, você percebe o quanto Coutinho tá ali também feliz, assim, como ele tá ali, como é que eu vou falar? Preso ali naquele assunto, sabe? Talvez se ele já soubesse aquilo, ele não estaria assim. Na estrutura de roteiro, você pode incluir as perguntas, todas escritas, mas é bom você estudar antes, para na hora olhar menos para o papel e prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Eu sempre falo isso. De uma resposta pode gerar uma outra pergunta que não estava no seu roteiro. Olhar para os olhos das pessoas é muito importante. Gera confiança e empatia. Outro ponto importante que ainda está nesse momento da pesquisa é refletir sobre o lugar de fala. É fundamental, e que bom que isso venha acontecendo, que as pessoas possam contar suas histórias, que as mulheres possam falar de mulheres, os negros contar suas origens, lutas e histórias, sejam elas do passado, do presente e do futuro. Que os camponeses possam também mostrar a sua história sobre o seu ponto de vista. Por isso, na hora de escrever o argumento ou o roteiro, é bom pensar sempre nessa hipótese. De onde eu vejo o assunto? Quem sou eu nessa estrutura social? E que vivência eu tenho sobre o assunto?
Como eu posso fazer um documentário sobre um assentamento rural, por exemplo, se eu não tenho esse conhecimento? E aí, vem uma coisa que a gente chama também no documentário, que é o roteiro de pós-gravação. Este é o segundo momento do roteiro. Depois da gravação, todo o material vai para a ilha de edição, para o computador. Vem então o momento da decupagem. O que é a decupagem na edição? É você olhar todo o material que gravou, todas as entrevistas, todas as imagens. Eu anoto tudo no papel e ali eu monto um roteiro. E esse roteiro, se eu não sou a diretora do filme, se eu não sou a montadora do filme, eu entrego para esses profissionais e a partir dali eles vão montando o seu filme. Então, você vê que o documentário ele tem 2 momentos, né? Outra coisa, sobre roteiro de TV. Tem também um outro formato de roteiro que é muito usado nas televisões e na publicidade. Eu uso muito quando faço vídeos menores e que tem um tema específico. Esse também é uma forma de organizar seu projeto. Tem uma coisa que eu ainda não falei, mas acho bem importante. É que muita gente acha que tudo pode ser resolvido na montagem. Mas nem sempre pode. Muitas vezes não pode. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de um roteiro que eu fiz há pouco tempo para o Cineclube Caeté do Vale do Capão. São 4 vídeos com temas ambientais. Então antes de gravar eu estive com a personagem, no caso na casa de Ayla, peguei informações com ela e montei o roteiro. Interessante é observar o roteiro e olhar o vídeo pronto. Então eu estou mandando esse roteiro também para vocês e também tem o vídeo. Vocês vão ver que tem a mesma estrutura, mas não completamente igual. E normalmente é assim que acontece com o documentário. Depois da gravação, eu decupei o material, selecionei o que eu queria e montei o vídeo. Vocês percebem que nesse tipo de formatação, o áudio, tudo que é som e voz, tudo que é som fica de um lado, que é voz, trilha, e tudo que é de imagem fica do outro. Estou colocando o roteiro para vocês darem essa olhada. Como é que ele se estrutura, né? Então é um tipo de roteiro que a gente usa muito dentro da televisão, o pessoal da publicidade também usa. Então é isso. Para fechar minha aula, a minha dica é: assistam documentários dos mais variados formatos e preste atenção no roteiro deles e a narrativa. Esse é um grande exercício. E observe o mundo de fora, o seu mundo interior. Contem suas histórias, a história da sua comunidade, de onde vivem. Façam, realizem ação. Eu mandei alguns arquivos de roteiro, livros, textos, artigos sobre a narrativa documental. Eu quero muito agradecer à Escola Livre de Audiovisual pelo convite, vida longa ao ela, e espero que essas aulas se transformem em sementes. Um abraço em todas e todos.